Bem, amigos, nesta sexta-feira, como eu já anunciei há mais de 20 dias, desde o ano passado, o programa Tarumã Notícia e as outras ferramentas da internet, principalmente a minha ferramenta José Caxias, hoje abrimos o programa, o quadro Gente que Faz. Por que gente que faz? A sociedade, a população vai conhecer de perto o empreendedor. O empreendedor, ele é muito importante para o desenvolvimento de uma cidade, de um estado, de um país. Ele gera emprego. O empreendedor, ele tem que ser respeitado nesse país. Eu sempre digo que o empreendedor são pessoas notórias. O nosso primeiro entrevistado, eu conversando muitos anos com ele em off, eu vou ter que abrir com esse cidadão. O engenheiro civil Israel Rui Serif, de uma família tradicionalíssima. Seu pai veio do Baixo Amazonas, Santarém. Os dois, a dona Olivete, que ele perdeu recentemente, eles vieram de fora para constituir essa família. E gente que faz do nosso quadro, estreando o nosso Israel Rui Serif. Doutor Rui. Boa tarde, doutor Rui. Boa tarde, Caxias. É um prazer estar aqui com você, para a gente poder bater esse bate-papo, né, informal. Você é um grande amigo, um grande amapaense que sempre lutou na comunicação para trazer o melhor do desenvolvimento, né, através das suas informações para o nosso estado do Amapá. Doutor Rui, o senhor é um expoente da nossa Constituição Civil. Eu conversando com pessoas ligadas à Constituição Civil, quando a Constituição Civil ela está a todo vapor, por incrível que pareça, ela gera mais de 150 mil empregos, porque a Constituição Civil não precisa a pessoa ter um estudo, basta ter uma profissão. É verdade isso, doutor Rui? É verdade, Caxias. Assim, a gente tem uma dinâmica que a Constituição Civil ela envolve e movimenta vários setores, né, do desenvolvimento. Então, nós temos na questão da indústria, quando a gente compra os materiais industrializados, né, através do comércio local ou comércio de fora, quando não tem um produto aqui específico. Então, essa gama de interação com os vários setores produtivos, do comércio, da indústria, e com essa interação direta, porque a nossa Constituição Civil ainda exige muita mão de obra, né, o ser humano em si. Então, esse pacote de interação faz com que realmente a Constituição Civil seja muito dinâmica, seja uma mola de desenvolvimento. Doutor Rui, como começou a sua carreira de empresário? Caxias, na verdade, a carreira de empresário ela é fruto de eu ter conseguido me formar engenheiro, né? Então, num preâmbulo que se você me permite, a nossa história começou através de eu ter ido para Belém. Meu falecido irmão, Osvaldo Gato, foi um grande incentivador para mim ir para Belém. A gente foi no ano de 1985 ele me levou, através de todo o apoio que meu pai, Ranulfo Gato, e minha mãe, Olivete Gato, me deram. Não, certo, vai atrás do teu estudo. Nós não tínhamos ainda aqui uma universidade ou uma faculdade de engenharia civil, e esse era o meu sonho. O Osvaldo já estava fazendo engenharia, e eu queria fazer engenharia porque foi o que a gente estudou aqui no Colégio Amapaense, né, lá também no Graziella, na habilitação básica em Constituição Civil. Então eu cheguei em 1985, fiz o cursinho e passei, e a gente conseguiu fazer Universidade Federal do Amapá, Universidade Federal do Pará, tá? E assim que a gente se formou, a gente voltou para trabalhar, né? E trabalhando aos poucos, trabalhando para outras pessoas, outras empresas, aos poucos a gente constituiu a nossa empresa, né? E a partir daí
estamos trabalhando no mercado, no ramo da construção civil no estado do Amapá já há 3 décadas. Para você e para Belém, é verdade isso, que não tinha dinheiro, muitas vezes não tinha dinheiro nem até para comer, para se manter em Belém. É verdade que você ia de barco? Sim. É verdade isso? Sim, é verdade, porque essa era a realidade, né, dos amapaenses que iam em busca de estudo na década de 80. Né? Então, por exemplo, nós somos ainda fruto daquelas viagens de barco do Idalino, do Solon, né, da antiga Senava. Então, a gente fez muito isso aí. Quando moramos em casa de estudante, né, moramos na casa de estudante, e essa era a dinâmica. Então, morei também numa vila, junto com o meu falecido irmão Gatinho, que não tinha água, então a gente chegava da faculdade não tinha água, né? E era uma vida bem sofrida, mas era a nossa vida lá, né? Em busca dos nossos objetivos. Por exemplo, eu pegava 8 ônibus por dia, tinha na época um ônibus vermelho, que era o núcleo universitário, então eu pegava o primeiro ônibus de onde eu morava, para pegar esse núcleo, para poder chegar na UFPA. E também fazia o caminho de volta, o núcleo universitário, mais um ônibus para chegar, né, em casa. E à tarde fazia o mesmo percurso para voltar à noite. Então era 8 ônibus por dia, né, para poder frequentar as aulas. Mas essa era a dinâmica, né? Esse era o esforço necessário. E na verdade, assim, a gente não enxergava como um esforço demasiado, tá? Porque eu particularmente enxergava como uma bênção eu estar podendo estudar fora do meu estado, atrás de uma profissão que era o que eu gostava, que eu gosto de fazer, e na época era o meu sonho, né? Então eu me sentia, na verdade, muito agraciado e muito abençoado. Então, certo, são épocas maravilhosas que eu tenho muita lembrança boa no fundo do meu coração. Doutor Rui Gato, ou Rui Sirique Gato, que é muito conhecido, a sua referência foi o seu pai e a sua mãe? Ah, com certeza, com certeza. Apesar de meu pai ter falecido já há muito tempo, né? E a mamãe ter falecido recente, mas eles são a referência sempre, né? O meu pai sempre foi uma pessoa muito trabalhadora, muito honesta. Eu sempre digo, sou filho de pobre, criado com pobre, mas com todos os regramentos, né, das antigas, de, sabe, estudar, educação, respeito, honestidade. Tá? Meu pai dizia uma coisa para mim: se você nasceu pobre, mas você quer ser alguém na vida, certo? Seja trabalhador, sempre, e seja sempre honesto. E se você quer ter muito mais, certo? Conquistar muito mais e ajudar muito mais a desenvolver a tua cidade, né? Você seja estudioso. Então, quem pode estudar, ter a bênção de conseguir estudar e ser trabalhador, é o caminho, né? Eu não gosto da palavra sucesso, eu gosto da palavra êxito, porque o êxito é muito mais completo. O êxito, para mim, é o teu esforço repetido, diário, ao longo do tempo, que faz com que você conquiste seus objetivos. Então, isso aí eu aprendi de casa. O governador Clécio já falou, dizendo que ele vai dar prioridade para a construção civil. No tempo do comandante Barcelos, o dinheiro circulava. Por quê? Porque o comandante ele era muito interessado com a construção civil. O operário recebe sempre no final de semana e é aquele dinheiro que circula. O operário vai lá, ele vai lá no comércio, paga sua conta, o comerciante paga outra conta, e é aquele dinheiro que circula. Isso é muito importante para a economia do nosso estado, né, Rui? A construção civil, o governante, ele tem que entender, e eu acho que todos entendem, que a construção civil ela é uma mola propulsora de desenvolvimento, né? Porque a população, ela enxerga o governante que constrói, ela enxerga de forma positiva o governante que traz desenvolvimento através de obras. E como eu falei, a construção civil ela interage de forma muito ampla com todos os segmentos, seja da indústria, seja do comércio, né? Nessa fomentação de mão de obra. Por quê? Porque a mão de obra hoje ela é o aspecto mais amplo que a gente tem da sociedade. A gente tem o ajudante de obra, a gente tem o pedreiro, a gente tem o carpinteiro, a gente tem o eletricista, né? E cada vez com mais serviços especializados. Então, a gente tem o técnico em eletrônica que monta os sistemas especiais, detecção de fumaça,
CFTV, que é câmeras de vídeo. Então tem muitas especialidades. Então nós estamos também com uma gama de profissionais muito grande no estado do Amapá. Hoje o CREA contempla profissionais das mais variadas profissões. Então a gente tem hoje um aspecto muito bom, certo, para desenvolver obras com boa capacidade técnica, né, uma expertise boa para que a gente possa entregar para a população essas obras públicas que elas possam usar de forma plena, principalmente na área da educação, na área da saúde, que são sempre setores que sempre precisam estar sempre construindo, porque a população cresce e ela sempre demanda mais esse tipo de atividade. Agora vamos falar, para finalizar, o quadro Gente que Faz, o nosso programa Tarumã Notícia desta sexta-feira. Vamos falar um pouco do cidadão Israel Rui Seriquigato, engenheiro civil da melhor qualidade aqui do nosso estado. Como é que é o dia a dia, você como pai de família, doutor Rui? Bem, eu sempre digo que eu sou uma pessoa simples e comum. Eu trabalho todo dia, né, de segunda a sábado, tenho 4 filhos, 3 meninas e um menino. A mais velha já se formou biomédica, a segunda está fazendo medicina em Belém, o menino, que é o terceiro, está fazendo direito em Belém, e a caçula está fazendo medicina em Porto Velho. Então, assim, todo mundo estudando, todo mundo se capacitando para que a gente possa ajudar a desenvolver o nosso Brasil, né? E, se possível, ajudar a desenvolver o nosso estado do Amapá, voltando para cá e exercendo as suas profissões. No mais, a gente tem uma empresa que tem funcionários, né? A gente tem uma faixa de 40 e poucos funcionários, e tem funcionários já de 15, 18 anos comigo. O tempo é variável, mas tem funcionários bem antigos. Então, a gente sempre age o seguinte: com simplicidade, o trabalho do dia a dia é o que faz a gente seguir em frente. Doutor Rui, qual é o conselho que você pode dar para as pessoas, principalmente o jovem, tem aquele dom para empreender? É difícil ser empresário? Realmente é muito difícil ser empresário no Brasil, mas eu repetiria o conselho que eu recebi do meu pai, acrescentando o lado empreendedor, certo? Estude bastante, tá certo? Seja trabalhador e traga consigo o espírito empreendedor. Não tenha medo, tá? A dificuldade é muito grande sempre, certo? E quem já pensa na dificuldade já está derrotado. Então, siga em frente, certo? Todo dia você aprende, entende? E tem esse espírito de seguir em frente, certo? Sempre com muita honestidade, sempre com muito profissionalismo, entende? E você consegue seus objetivos, porque é o que eu digo: o êxito é um processo contínuo, entende? É tudo aquilo que você faz dia a dia, ao longo dos dias, da semana, dos meses e dos anos. E quando você vê, aconteceu e você segue em frente. Bem, amigos, o programa Tarumã Notícia, o seu quadro, a sua primeira edição, audição, porque não só é levado para o rádio, mas também para as nossas ferramentas sociais, que abrange o planeta Terra. E o nosso primeiro quadro, Gente que Faz, esse expoente da construção civil, gerador de emprego. Quantos e quantos pais de família não dependem da empresa ASG, Construção Civil? Nosso muito obrigado, doutor Rui. Que Deus e a minha padroeira Virgem Nazaré possa iluminar o seu caminho, tá certo? Muito obrigado, Caxias. É muito bom sempre conversar com você, você que tem sempre esse espírito de trazer a informação para melhor informar a população do estado do Amapá. E eu finalizo com: Deus abençoe o nosso Brasil, Deus abençoe o nosso Amapá, que nossa Virgem Nazaré abençoe a todos nós. Tarumã Notícia, o seu novo quadro, Gente que Faz. Nosso primeiro entrevistado foi o amapaense, engenheiro civil qualificado, Israel Rui Seriquigato, popularmente conhecido no meio da sociedade amapaense como Dr. Rui Seriquigato. Um abraço, fiquem com Deus, fique com a minha padroeira Virgem de Nazaré. Tchau.